O André falou aqui: com que frequência o plano de teste deve ser revisado e atualizado durante o projeto? Cara, eu diria que ele deveria ser feito isso com frequência. Não acho que você precisa ver todo dia o plano de teste, mas eu acho que o plano de teste, qualquer tipo de planejamento, né, e documento de planejamento que você tenha para o seu projeto, vale a pena revisitar ele pelo menos, sei lá, uma vez a cada sprint que você finaliza, na retrospectiva, né? Ver se o plano de teste ali tá de acordo com o que você planeja, ou, né, se for um plano de teste inicial, é que assim, galera, eu tô falando isso, mas eu vou falar a verdade também, tá? É muito comum a gente, às vezes, fazer um plano de teste, deixar ele na versão 1 e ele morrer ali, tá? Tipo, ele, beleza, ele serviu para dar o start no projeto, né, o start, né, nos testes que seriam feitos. A gente criou um planejamento, criou os tickets, né, que a gente vai ter ali no board, no Gira mesmo, né? A gente cria ali os cards das tarefas dentro do board para poder fazer isso. E aí esse plano de teste acaba não sendo tão revisitado. Por quê? Porque a gente vai trazer tudo que a gente falou, toda a estratégia, o que a gente queria fazer de implementação daquele plano de teste, a gente trouxe para dentro do board do Gira, por exemplo, né? Caso você use aí, sei lá, Azure DevOps, ou Asana, ou ClickUp, ou Monday.com, tanto faz, ou Trello, ou até mesmo Notion também, tanto faz. A questão é que você vai acabar utilizando aqui no seu dia a dia. Então o plano de teste, ele vai servir ali para organizar as ideias e para você ter da onde tirar, por exemplo, na hora que você for fazer esses tickets dentro do Gira, tá certo? Então, por exemplo, seu plano de teste, ele vai originar ali histórias, né? Não necessariamente histórias para desenvolver automação, ou para testar X parte do sistema, não, mas é para trazer os planos, né, os testes dentro do board do Gira. Então, por exemplo, parte do plano de teste, da estratégia de teste, é literalmente falar sobre o Software Testing Lifecycle, né, que é o ciclo de vida de teste de software. A gente também pode falar aí sobre o SDLC, que é o Software Development Lifecycle, que é o ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? O outro é o teste e o desenvolvimento. São duas coisas que fazem parte também aí do plano de teste, até mesmo para você dizer como que vai ser testado cada parte, né? Como que os casos de teste que serão implementados, em que momentos que eles vão ser testados. E é sobre isso, é nesse momento que eu falo mais sobre estratégia também, né? Você, como QA, você não está só olhando o plano de teste como, por exemplo, um documento que eu criei e aí eu vou falar que eu vou criar esses casos de teste aqui, ó, caso de teste XYZ, beleza? São 10 casos de teste, a gente vai fazer automação com Cypress, é isso aí. Não, ele vai ser um lugar para você poder tirar informações para você criar justamente essas suas tarefas que você vai ter que realizar dentro do dia a dia. E aí, quando você precisar revisitar para saber se, quando, por exemplo, chegou numa retrô, né, numa retrospectiva, você sentou com o seu time para poder bater um papo e trocar ideia e entender quais são as coisas que deram certo, quais são as coisas que deram errado e se a gente tem alguma ação para esse item. Uma das coisas que vai ter que ser abordada, né, vai ser justamente as coisas que estão naquele plano de teste. Então, todo o plano e planejamento de teste que foi pensado e foi passado para o time precisa estar ali e ser revisitado. Vale muito a pena você revisitar essa informação, sempre, porque ela é a base do que você estava querendo. E óbvio, sempre que você vê uma necessidade de alteração desse plano de teste, você pode alterar, né, criar uma versão nova sempre. O plano de teste, apesar de ser um documento extremamente importante, você não precisa levar ele no pé da letra, tá? Eu falo isso, eu já trabalhei em empresas muito grandes, já trabalhei em empresas pequenas, né? Eu já trabalhei em empresas com 15 pessoas, com 30 pessoas, já trabalhei em empresas com 10 mil pessoas, sabe? Gigante. E no final das contas, óbvio, as que são maiores, as que são mais corporativas, elas são empresas um pouco mais, que você precisa de mais documentação e talvez ter algo mais parecido com o que a ISO entrega vale mais a pena, mas só porque a empresa pede. Mas, sinceramente, no mercado, no geral, as pessoas não estão acostumadas a fazer planos de teste, esse tipo de documentação, eles não trazem sempre. Então, se você só tiver nem que seja facilitado, ou até mesmo com essas informações que eu falei, um plano de teste com objetivo, escopo, estratégia de teste, estimativa, cara, você já tem um documento muito poderoso para sua empresa que poucas empresas fazem, tá? Não foi em toda empresa que eu trabalhei que eu fiz esse plano de teste dessa forma, ou criei qualquer plano de teste. Não foi em todo projeto que eu trabalhei que eu fiquei criando plano de teste. Então pode ser que você fale assim, poxa, Manny, mas eu tô trampando aqui, eu nunca fiz um plano de teste, nunca vi ninguém fazer um plano de teste. Exato.
é algo legal de se adicionar, mas é uma coisa que realmente não vai te deixar presa, sabe? Tipo, ela não vai te fazer, por exemplo, parar de crescer. Mas quem cresce entendendo sobre a necessidade e o quão positivo é trazer um plano de teste, cresce com uma base muito mais sólida, tá bom, galera? Pelo menos é isso que eu acredito.